Dando continuidade na nossa disciplina, vamos falar um pouquinho hoje, melhor, continuar, falando sobre os riscos adicionais, tá? A gente viu na semana retrasada, sobre altura e ambientes confinados. Hoje a gente vai falar sobre áreas classificadas, no primeiro vídeo, umidade e condições atmosféricas depois, tá? Então, o que são essas áreas classificadas, também conhecidas como ambientes explosivos? São áreas sujeitas tanto à formação quanto à existência de uma atmosfera explosiva pela presença normal ou eventual de gases e vapores, tá? Que são inflamáveis, ou então de poeiras ou fibras combustíveis. Então, são ambientes que podem explodir, pode pegar fogo. Então, é uma área na qual a atmosfera explosiva de gás está presente ou na qual é provável sua ocorrência a ponto de exigir precauções especiais para a construção, instalação e utilização de algum equipamento elétrico, por exemplo. Então, são consideradas áreas de alto risco aqueles nas quais existe a possibilidade de vazamento de gases inflamáveis em situações de funcionamento normal devido a razão diversas, como, por exemplo, desgaste ou deterioração de equipamentos. A gente tem até mesmo a formação de gases, por exemplo, numa área subterrânea, porque aquela parte de PVC, aquela proteção ali dos condutores, ela, à medida que fica sob calor e umidade, ela vai se decompondo, e essa decomposição é a formação de gases, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de um equipamento com proteção. Então, a gente fala que ele é blindado, exatamente para que não ocorra, já que o ambiente é explosivo, não tenha nenhuma faísca, não tenha nenhum arcozinho aqui que vá para a parte externa, do equipamento. Então, ele tem que ficar blindado, toda a parte de faísca ou arco, ela fica interna aqui, ok? A gente tem uma classificação também sobre as zonas atmosféricas, chamada de zona 0 até a zona 2. A zona 0, no locais onde você tem gases e vapores inflamáveis, é o local onde a ocorrência da atmosfera explosiva. E aqui o risco ele é constantemente presente. Aí a gente tem a zona 1, onde a zona 1 é o local onde a ocorrência de uma atmosfera explosiva pode ocorrer ocasionalmente em condições anormais de operação. E a gente tem também a zona 2, que é onde a ocorrência da atmosfera explosiva não é provável de ocorrer em condições normais de operação, mas se ocorrer, irá persistir somente por um curto período. Então, um exemplo clássico que a gente tem é no posto de gasolina, onde o caminhão que faz o abastecimento e o tanque de combustível que fica subterrâneo, ele é zona 0. Então, ali o risco é 100%, ele é constante. A gente tem a zona 1, que é no espaço onde ocorre quando vai fazer o abastecimento do tanque ou o abastecimento do seu carro. E tem a zona 2, que já é uma área mais afastada da zona 1, tá? Então, é um exemplo clássico que a gente tem, ok? A gente tem também uma classificação, uma marcação desses equipamentos que são certificados, que acho interessante vocês terem um conhecimento. Eu preciso saber de cor? Não, mas é uma questão de conhecimento mesmo que ele existe. Por exemplo, o BR é a certificação que é brasileira, Então, vai vir o BR. A gente tem a proteção EX, que vai indicar que o equipamento possui algum tipo de proteção para a atmosfera potencialmente explosiva. A gente tem a indicação do tipo de proteção, ou seja, a proteção à prova de explosão, aí vai ser um D. É pressurizado, é encapsulado, aí já é M. É imerso em areia, é Q. Então, dependendo do tipo de proteção que esse equipamento possui, vai ser a letrinha que vai estar aí, ok? Depois a gente tem a parte da indicação do grupo para o qual o equipamento foi construído. Então, vamos supor, a gente tem aqui 2C. Aí, 2C é 180, é propano.
Se for 2B, aí não quer dizer etileno. E assim vai a indicação de que grupo que pertence ali para qual o equipamento foi construído, tá? E por último, e não menos importante, vem relacionado à temperatura, que vai indicar a classe de temperatura de superfície do equipamento. Então, ali a carcaça, ali, a superfície do equipamento, ele atinge até que temperatura? Então, por exemplo, T6 até 85 graus Celsius. Se fosse T1 até 450 graus Celsius. Tá? Então, vai indicar ali a temperatura de superfície desse equipamento. Então, essa é a indicação que vem nos equipamentos, que eu acho interessante você ter conhecimento, tá? Uma coisa que é importantíssima quando a gente fala sobre atmosferas explosíveis, né? Ou esses riscos, né, atmosféricos, a gente pensa na questão da deficiência de oxigênio. Então, o oxigênio ele pode ter deficiente, mas a gente corre riscos também de ter um excesso de oxigênio, tá? Que também faz mal para o ser humano. Então, o nosso ar atmosférico, ele é formado de 78% de nitrogênio, 20,9% de oxigênio, ó. Então, 78% de nitrogênio, 20,9% de oxigênio, 1% de argônio, 0,1% de outros gases. Aí a gente tem total 100% volume de oxigênio, tá? Um aspecto que eu acho importante a gente analisar, tá? Que é considerado que uma parte por milhão, tá? De que a gente tem de volume, digamos assim, tá? Então, ó, alguns alarmes de concentração de oxigênio devem ser ajustados para baixo de 19,5% e também acima de 23%. Porque o excesso de oxigênio ele faz mal para o ser humano. E a falta de oxigênio também. Então, o ser humano ele respira ali na faixa de 20,9% de oxigênio ali naquele ar. Então, acima de 23 é excesso e abaixo de 19,5 já é deficiência de oxigênio, ok? Então, ficar atentos com relação a isso. E o que esses fatores podem causar, tá? Então, a gente, quando tem abaixo de 19,5%, pode causar alteração na respiração, estado emocional, tá? Fadiga normal, qualquer atividade que você esteja fazendo. Não precisa ser uma atividade que gaste muita energia, tá? Mas qualquer uma delas abaixo ali vai te dar essa fadiga. O aumento da respiração e pulsação, tá? Coordenação motora prejudicada, euforia, possível dor de cabeça se tiver entre 10% e 11%, náusea e vômito, incapacidade de realizar movimentos possíveis, tá? Vai gerar inconsciência, então você vai desmaiar, possível colapso enquanto consciente, mas sem socorro, tá? De 6 a 10% de oxigênio e abaixo de 6% é respiração ofegante, parada respiratória, seguida de parada cardíaca e morte em minutos, tá? Alguns detectores de gases que a gente tem em algumas empresas. Alguns falam assim que, nossa, Vava, que coisa mais absurda. Mas infelizmente, algumas empresas ainda utilizam passarinhos. Desculpa, gente, na verdade funciona assim. É que a empresa é muito boazinha, ela gosta de ter ali uma criação de passarinhos no local, principalmente no setor administrativo, sabe? E eles gostam tanto dos passarinhos que eles são vigiados 24 horas por dia com câmeras e tudo. Então tem um vigilante que fica lá de olho nos passarinhos. O que acontece? Se acontecer algum vazamento de gás, o primeiro a detectar que houve esse vazamento é o passarinho, tá? E é claro, o ideal é a gente usar equipamentos, os equipamentos têm sensores, mas normalmente utilizam esses equipamentos mais na fábrica propriamente dita, tá? Em setores onde você tem uma maior possibilidade ali, digamos que seria uma zona 0 e 1, tá? A zona 2, aí a pessoa coloca os passarinhos ali para poder cuidar deles, porque são ambientalistas, né? E vão cuidando ali dos passarinhos, né? Para tornar o ambiente mais agradável, um ambiente mais sociável, né? Digamos assim, tá? Então a gente viu essa parte de atmosferas explosíveis, e então tem a questão do oxigênio, que a gente tem que ficar muito atento.
E eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou falar sobre a questão da umidade e das descargas atmosféricas também, ok? Não deixe de assistir.